boa vibração e a genica de Mónica Ferraz neste Go. Quem nos traz todas as semanas boas vibrações e também muita genica é a juventude a provar que não estão a leste do paraíso. Pelo contrário, acompanham todos os assuntos da atualidade, compreendem as coisas, têm uma opinião formada e em construção e um papel ativo na sociedade. É assim todas as semanas com os nossos politicamente incorretos a exercer a liberdade de expressão. Uma equipa composta pelo, espero não trocar o nome de ninguém, pelo o André Ferreira, pelo Tiago Queiroz, pelo Francisco Gomes e pelo Jorge Afonso. Connosco hoje temos o André Ferreira e o Tiago Queiroz. Rapazes, bom dia, bem-vindos. Bom dia, Maria João. Muito bom dia. É um gosto, acreditem, ter-vos connosco aqui todas as semanas na Terra Nova. Eles já cá estão. A seguir, então, para o ar, mais uma edição do Liberdade de Expressão. Liberdade de expressão. Tenho que confessar que este tema, o ser humano deste tempo está habituado a pisar em tudo. Para consumir todas as sextas-feiras, 10 minutos depois das 10 da manhã. André Ferreira, Francisco Gomes, Jorge Afonso e Tiago Queiroz comentam os temas mais marcantes da semana de uma forma politicamente incorreta. Eu não sei se é incorreto ou não, só sei que os próximos minutos são da responsabilidade destes dois. André Ferreira, Tiago Queiroz, é convosco. Então, obrigado, Maria João. Vamos começar então por falar de 3 pontos prévios. Vamos começar com algo caricato. Na passada terça-feira à noite, num direto no Instagram de Bruno Nogueira, cujo nome é Como é que o bicho mexe, Nuno Marco foi um convidado deste direto e então decidiu divulgar um trabalho de um radialista, Cal. Ora, isto não seria notícia, por exemplo, se o radialista não estivesse no Polo Norte e onde só tivesse 3 seguidores e depois desta divulgação não passasse a ter então 40 mil pessoas como ouvintes e seguidores das emissões deste senhor. As pessoas, estes 40 mil seguidores estavam todas então neste direto do Instagram de Bruno Nogueira e o que fizeram foi então, a partir do momento em que Nuno Marco divulgou este radialista e esta página, foi crashar o sistema, que até o senhor teve de fazer uma página a agradecer aos portugueses por terem entrado e a dizer que ia então criar mais salas para que eles pudessem ouvir. Este obviamente já conta então com os tais 40 mil seguidores, são todos eles portugueses e é bom ver que neste período de quarentena, quando há boas divulgações por parte do Nuno Marco, que já todos bem conhecemos, é bom ver que então todos os portugueses reagem e pronto, levamos então mais uma alegria àquele radialista Cal e obviamente que ele está a fazer um ótimo trabalho, porque senão não era divulgado por Nuno Marco. Muito bom dia a todos. Também como ponto prévio, agora um bocadinho mais relacionado com a prevenção e controle sobre o coronavírus, a PSP vai usar drones para vigiar parques e terminais de transportes. Esta medida foi autorizada pelo Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, enquanto vigorar o estado de emergência, e será permitida a atualização de 20 câmaras, sendo que 18 são instaladas em veículos não tripulados. Os aparelhos serão usados, nomeadamente, para verem e vigiarem locais de grande concentração de circulação de pessoas, nomeadamente os acessos e terminais rodoviários, ferroviários, locais de prática desportiva, parques e jardins públicos e também as cercas e cordões sanitários. Por isso, as pessoas que se respeitem estas medidas de contenção do estado de emergência têm mais risco de ser apanhadas. André? Exatamente, e obviamente vamos nos prevenir. Último ponto prévio é outro episódio que também caricato, que num dia de quarentena em Brooklyn, Jeremy Cohen estava então à janela a ver a paisagem de sua casa e deparou-se então com uma mulher, Tori Signorella, penso estar a dizer o nome corretamente, a dançar no terraço de outro prédio como se, por exemplo, ninguém a estivesse a ver. A partir do momento em que ela olhou para ele, assinou-lhe, ela fez o mesmo e obviamente aí para a frente eles já tiveram um encontro via FaceTime e o episódio mais recente foi então um encontro que tiveram na rua, onde o homem, o Jeremy, estava dentro de uma bolha de plástico e este levava flores então à sua companheira. Obviamente o caricato disto é que até a própria polícia, em vez de ter parado para os mandar para casa, parou ao pé deles para tirar fotografias, porque ao que parece este é o casal sensação da quarentena e obviamente não é só tristezas que temos neste coronavírus, obviamente que este casal pode tirar então muito boas histórias daqui para a frente. Sim, esta história foi bastante viralizada nestes dias nas redes sociais e acaba por ser algo engraçado, uma coisa mais positiva neste período de tristeza e preocupação. Trago agora também um tema um bocadinho esperançoso relativamente ao coronavírus e uma potencial recuperação. Hospitais de Itália trataram Covid com sangue de doentes curados. Isto aconteceu no Hospital Policlínico de Pavia, que é no norte de Itália,
Este hospital iniciou um tratamento experimental de plasma-terapia, que basicamente utiliza o sangue de doentes curados do novo coronavírus para tratar os que se encontram em estado grave. O centro hospitalar pediu doações de sangue a quem tem recuperado de Covid-19 e os primeiros voluntários a doarem foram também os primeiros casos positivos nessa mesma província de Pavia. O responsável da imunohematologia do Policlínico de Pavia, César Perotti, admitiu que este tipo de terapia já foi utilizada com sucesso contra outras doenças semelhantes, por exemplo, o SARS e também contra a ébola. O procedimento consiste numa transfusão de sangue de um paciente já curado, que possua um plasma hiperimune, ou seja, as pessoas que foram curadas com o coronavírus acabaram por criar anticorpos. Estes anticorpos, ao serem através da transfusão transmitidos a outra pessoa em casos mais graves, acaba por conseguir resolver esta situação e curá-los. Uma delegação de médicos chineses também, de modo a comprovar a eficácia disto, chegou mesmo a visitar esta mesma clínica há 2 semanas e afirmaram que este método, após ser testado em mais de 1000 doentes, os resultados foram positivos. Os resultados das provas em Itália também foram positivos, mas sendo não possível certificar a 100% a sua eficácia, porque realmente foram feitos ainda poucos testes face à data de início destas tentativas de tratamento. Na província de Pavia foram registados 2.150 casos e 57 casos positivos pelo novo coronavírus, mas neste hospital também recebeu doentes de outras províncias, como por exemplo de Lodi, onde se registrou o primeiro surto do vírus da Itália, e de Cremona, onde existem quase 4.000 casos. O que tenho a dizer sobre esta notícia, acaba por ser uma notícia um bocado mais alegre, um bocado mais esperançosa. Notícias como esta acabam por descansar as pessoas, sendo que caso se comprove funcional, esta terapia poderá curar eventualmente e ser a solução para esta situação. Desejamos também, obviamente, que a cura, uma vacina, seja descoberta rapidamente, embora seja um processo que costuma ser relativamente demorado, exatamente. Normalmente costuma ser assim ainda uns aninhos, por isso vamos ver se realmente eles conseguirem desenvolver uma contra o coronavírus num curto espaço de tempo. Será realmente um dos primeiros casos em que uma vacina foi desenvolvida em tão pouco tempo. Com o desenvolvimento da medicina, eu acredito que isto até seja relativamente possível num curto espaço de tempo. Quero deixar também em parte agradecer à maioria dos portugueses por respeitarem as medidas de contenção. A grande maioria dos portugueses estão a respeitar estas medidas impostas pelo governo e por outras organizações mundiais de saúde, e somos inclusive um bom exemplo relativamente ao que as pessoas devem fazer em caso de vírus, comparando obviamente com países mais afetados, como Itália, com Espanha, França e não só, outros países muito afetados que optaram por não respeitar estas medidas que nós estamos a respeitar também. Obrigado a todos os portugueses. Continuamos assim. Sim, pego nessas tuas palavras e também agradeço também aos portugueses, mas obviamente é um ponto bastante positivo isto que acabaste de dizer da cura pelo sangue de pacientes curados, mas eu também penso que já ouvi que alguns pacientes curados podem voltar a ter o vírus. Eu também ainda não percebi muito bem isso, mas caso isto seja verdade, obviamente que é bastante bom, e se não curar todos, a maioria, os italianos, não é? Neste caso, peço desculpa, curar a maior parte, ou pelo menos salvar o maior número de vidas possível. Obviamente que nós só queremos isto, e obviamente aqui para a frente é lutar então por uma vacina que consiga então acabar de uma vez por todas com este vírus, como já foi o caso de outros vírus como a ébola. E ora, não era liberdade de expressão se não falássemos mal de alguém, e eu vou falar mal obviamente de 2 presidentes, e obviamente já toda a gente sabe quem são, o Jair Bolsonaro e Donald Trump. Então, passando para o outro tema, e sobre a sua lentidão em perceber o que é realmente o coronavírus. Nós nos queixamos da lentidão do nosso Serviço Nacional de Saúde. Os brasileiros e os norte-americanos podem se queixar bastante mais da lentidão em perceber o que é o coronavírus por parte de Jair Bolsonaro e Donald Trump. Ora, Jair Bolsonaro então, na passada quinta-feira, dia 26 de março, já na semana anterior, dizia numa conferência de imprensa que o Covid-19 não iria assemelhar-se ao dos Estados Unidos, porque nada acontece com os brasileiros. Ele até deu um exemplo de que os brasileiros se atiravam para o esgoto e saíam de lá e não adoeciam. Ele até dizia que já havia muita gente infectada no Brasil e que já tinham anticorpos e que ajudava a não proliferar isso, ou seja, é estúpido que ele disse isto, onde ele até chamou a chamar de gripezinha, e que ele tinha uma gripezinha e que não era transmissível.
E mais tarde, obviamente, numa habitual transmissão de vídeo em direto na sua rede social, Facebook, ele voltou a criticar o isolamento, isto ainda na semana passada, voltou a criticar então o isolamento social e o encerramento de comércios decretados por alguns estados do Brasil, afirmando que esta neurose, que é palavras dele, iria levar então ao desemprego e prejudicar a economia do país. Ora, eu acredito, e obviamente que já toda a gente está a ver, pelo menos pelo exemplo aqui de Portugal, que a economia vai sofrer bastante com este vírus. Mas é óbvio que, em primeiro lugar, está a saúde das pessoas e não a economia e o dinheiro que um país possa fazer. Obviamente que a economia do país só funciona se houver pessoas para a fazer. Se morrer toda a gente, a economia do país deixa de existir. Portanto, eu acho que é preferível optarmos então por vermos o bem-estar dos cidadãos que trabalham para promover então a economia de cada país. E depois, isto aconteceu, ou seja, as ideias de Bolsonaro eram tão fora da caixa e tão que eu nem sei explicar, portanto, ele punha o vírus como uma coisa normal, que o Twitter acabou por bloquear 2 vídeos publicados no perfil oficial do presidente sobre uma visita que ele tinha feito no domingo passado a vários pontos de Brasília. Ou seja, isto aconteceu porque o Twitter incluiu recentemente nos seus critérios de exclusão de mensagens que fosse que eliminavam informações contra a saúde pública direcionadas por fontes oficiais e que poderiam colocar então as pessoas em maior risco de transmitir a Covid-19, que era o caso que Jair Bolsonaro estava a fazer. Isto está tão extremista por parte de Jair Bolsonaro que até o governador de São Paulo e até mesmo o governador do Rio de Janeiro acabaram por dizer, pelo menos o governador de São Paulo disse diretamente, não sigam as orientações do presidente. Isto está de tal maneira tão entranhado na cabeça de Jair Bolsonaro, estava tão entranhado na cabeça de Jair Bolsonaro que a Covid-19 era um vírus, uma gripezinha, que até os próprios governadores que o apoiavam acabaram por dizer isto diretamente para não seguir então as ordens do presidente. Ora, o Brasil já tem então confirmados, até o momento da minha pesquisa, 7.910 casos de infectados e 299 mortes. Atenção que Portugal ontem chegou às 201, portanto ainda estamos, e aos 9.000 casos infectados, penso eu, se não quero estar em erro. Portanto, é bastante importante prevenirmos e não chegarmos, obviamente que ainda bem, António Costa às vezes erra muita coisa, mas uma coisa é certa, mal vimos que este vírus poderia matar bastante, ele então preveniu-se e fez prevenir então as pessoas. Donald Trump foi outro presidente que não acreditava que este Covid-19 fosse tão extremo como assim, como é, e então até há bem pouco tempo ele pensava assim e também queria também queria melhorar a economia e obviamente quer melhorar, quer ter o país parado por mais um mês até os primeiros dias de junho. E até há bem pouco tempo ele chamava este Covid-19 como um canal português, que é um canal, entre aspas, que circula aí em Portugal, que chamava então o coronavírus de vírus da China, amavelmente vírus da China. Vá-se lá perceber porquê. Então ele obviamente acabou por se desculpar, mas ontem voltou a cometer um erro em que a administração de Trump acusou a China diretamente, porque acho que foi numa conferência de imprensa, de falsificar os dados sobre a severidade do coronavírus. Eu acredito que muitos países não estejam a divulgar os dados certos porque os hospitais acabam por encher tanto que se calhar a maior parte das pessoas acaba por morrer em casa com este coronavírus, acredito eu, que isso possa acontecer. Mas pronto, obviamente que isto vai ser foi uma investigação dos serviços secretos dos Estados Unidos, vamos ver então como é que isto vai ser daqui. Obviamente a China já veio desmentir estas acusações, agora é a troca de argumentações de ambos os países que já bem sabemos como é que são as relações entre eles, e então só acabar por dizer que os Estados Unidos então já têm 213 mil casos de pessoas infectadas e já morreram 4.513 norte-americanos. Obviamente que isto é muito, muito grave, acho que o número de infectados já ultrapassou os outros países como Itália, China e Espanha. E só uma coisa que eu estava a ver ontem, o noticiário da Uma na TVI, e acabou por me aparecer um presidente de um país sul-americano, já não me lembro qual foi, que as palavras chocaram-me tanto, em que foi após uma senhora infectada ter escapado da quarentena, este presidente sul-americano disse numa conferência de imprensa para matar a tiro quem escapasse de suas casas e estivesse infectado. Obviamente que isto é algo para refletirmos, que os presidentes de cada país, alguns estão a ter medidas bastante exageradas e outros, obviamente como o nosso ainda bem, que vivemos num país assim, estamos a ter então medidas
que promovem a segurança pública e não andam aí a querer matar e a querer infectar toda a gente. Relativamente a este tema, é realmente, por um lado, mais feliz vermos que esses presidentes já aclararam um bocadinho mais as ideias, mas ainda precisam de mais de perceber melhor o que se passa realmente com o mundo. Sim, demorou, mas felizmente foi. Acaba Acho aqui o nosso programa. Podemos dar então por terminada a nossa emissão. Obrigado mais uma vez então Maria João e à Terra Nova por nos abrirem então as portas aqui e vemos então na próxima semana. André Ferreira e Tiago Queiroz, bem-aja aos dois. O nosso tempo terminou, Obrigado. senão eu tinha aí umas perguntas para vos fazer, mas fica para a próxima. Votos de muita saúde e muito obrigada. Um beijinho apertadinho. Beijinho igualmente.